Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro de Sheila Walsh, A Vida é Dura, mas Deus é Fiel. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 11. Nenhum lugar é oculto. Pai, eu oro pela amiga que me ouve, que ela permita ser invadida pela Tua luz e que a Tua palavra entre nos porões da sua alma e que ela permita ser invadida por liberdade no Senhor e nova vida, recomeço, que o Senhor possa restaurar a sua história, mudar o seu destino e que ela possa viver a plenitude daquilo que o Senhor tem para os seus dias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus finalmente fez algo novo por mim. Eu conhecia a história da mulher samaritana desde a minha infância, mas eu não percebi o quanto tínhamos em comum. Enquanto os anos de faculdade passavam voando, eu estava tão ocupada com meus estudos, com reuniões de oração e com grupos de evangelização, que realmente cheguei a acreditar que havia encontrado uma maneira de lidar com a morte do meu pai. Mas a culpa e o medo ainda estavam enterrados em meu íntimo. Ao orar sozinha ou em um grupo, mantinha o hábito criado quando menina de raramente me dirigir a Deus como pai. A única exceção era quando orava o Pai Nosso. Nesse caso, usava a expressão Pai Nosso que estás nos céus. Mas em todas as minhas outras orações eu me dirigia a Jesus ou ao Senhor. Eu nunca me dei conta disso e se alguém tivesse chamado a minha atenção para esse fato, creio que teria afirmado que não tinha nenhum problema em Deus ser meu Pai Celestial. Eu simplesmente me sentia muito próxima de Jesus porque Ele é o nosso Salvador e Ele é o nosso amigo. Outra coisa que não percebi foi como o fardo que carregava dentro de mim afetava meus relacionamentos com o sexo oposto. A escola que eu estudava, a Bíblia, era um lugar maravilhoso para uma moça, pois havia o dobro de estudantes do sexo masculino e todos eles eram cristãos. Eu tive alguns namoros durante meus primeiros anos de faculdade, mas nenhum desses relacionamentos foi algo sério. Meu último ano, porém, foi diferente. Dave era tudo que eu poderia querer, ou assim eu pensava. Fazíamos parte do mesmo grupo de evangelização, ele pregava e eu cantava, eu acreditava que seríamos um par perfeito e que poderíamos servir ao Senhor em algum lugar após nosso casamento. Mas nosso relacionamento não durou muito. Por mais que eu amasse Dave, algo me deixava com medo e me impedia de me entregar totalmente a uma pessoa. Eu acreditava que quando uma pessoa se entregava completamente a outra, dava a essa pessoa o poder de machucá-la ou até mesmo destruí-la. O que eu não entendia perfeitamente era que essa filosofia era o resultado da terrível dor que eu vivenciara com o meu pai. Eu poderia ter continuado assim por muitos anos, talvez pela vida inteira, se não fosse por um dia muito especial naquele último ano de faculdade. Em cada semestre, tínhamos um dia de silêncio sem preleções ou atividades escolares. Íamos à capela de manhã e à noite e podíamos passar o resto do tempo a sós com o Senhor. No culto da manhã, o pregador havia escolhido Isaías 43, versos 18 a 21, como passagem bíblica. Por alguma razão, os versículos 18 e 19 ficaram gravados na minha mente. Diz o Senhor, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não percebem? Isaías 43, do versos 18 ao 21. Eu, Eliane, amo essa passagem bíblica. Após o culto, eu fiz uma caminhada pela floresta, levei minha Bíblia e minhas anotações diárias. Abri a Bíblia na passagem do dia, durante todo o dia tentei descobrir por que Isaías havia me afetado tanto. O que eu deveria esquecer e que coisas novas Deus estava fazendo que eu ainda não conseguia ver. Eu ainda estava refletindo sobre aqueles versículos e já estava em meu quarto quando uma das minhas amigas me visitou para me entregar um presente. Ela havia copiado o texto com sua letra exótica. Enquanto admirava sua linda obra, eu sabia que Deus estava tentando me dizer algo. Mas naquele momento não consegui captar a mensagem. Meu passado era um livro fechado. Ele nada tinha a ver com qualquer coisa nova que Deus pudesse estar planejando para mim. Às 10 da noite, eu estava na sala dos estudantes para assistir ao noticiário, quando por nenhum motivo aparente meus olhos se encheram de lágrimas. Corri para o meu quarto, joguei-me na cama e chorei durante 1 hora ou mais.
Algum tipo de luto estava surgindo do fundo do meu ser, mas eu não conseguia identificar a causa da minha tristeza. Por volta da meia-noite, desci para conversar com Jenny, que era a líder estudantil do nosso dormitório. Eu não sei o que está acontecendo, eu disse. Algo está acontecendo comigo. Eu não sei o que fazer. Sinto-me como se não conseguisse me aguentar. Jenny não me conhecia muito bem, mas ela sugeriu que nos ajoelhássemos e orássemos juntas. Após orarmos por algum tempo, ela disse: sabe, acho que Deus está tentando lhe dizer algo sobre seu pai. Eu soltei um grunhido de tanta dor. A casa em que havíamos morado antes da morte do meu pai apareceu diante dos meus olhos. Novamente, vi seu rosto confuso e irado ao atacar-me com a sua bengala. Percebi que algo estivera trancado no fundo do meu ser. Eu havia fechado a porta e de forma alguma permitiria que alguma pessoa, nem mesmo Deus, acessasse essa parte da minha vida. Enquanto orava com Jenny, fui capaz de encarar a dor cuja própria existência eu havia negado. Pela primeira vez percebi que, desde que me tornara cristã, quando menina, eu raramente havia chamado Deus de pai. Agora eu entendi o porquê. A dor causada pela morte do meu pai havia sido insuportável e eu não queria vincular Deus a ela. Voltei para o meu quarto e passei o resto da noite com uma concordância e a minha Bíblia, consultando versículos que se referiam a Deus como Pai e chorando de alegria com cada um que encontrava. Mamãe e eu precisávamos conversar. No dia seguinte eu sabia o que precisava fazer. Fui falar com o Sr. Kimber, nosso reitor. Eu sabia que ele entenderia. De todas as pessoas que conheci na faculdade bíblica, agradeço a Deus por cada uma delas. Sinto a maior gratidão por ter conhecido Gilbert Kimber. E ele é um bom amigo meu até hoje. Bem instruído e sábio, sempre preservou uma curiosidade infantil em relação ao mistério do Evangelho. Minha aparência devia ser horrível, pois havia chorado a noite toda, mas ele me ouviu atentamente quando lhe contei o que havia acontecido e finalmente eu disse: sabe, acho que eu preciso ir para casa. Durante todos esses anos, minha mãe e eu nunca conseguimos conversar sobre meu pai. Eu nunca tive uma fotografia do meu pai. Nunca quis ter uma, mas agora a mamãe e eu precisamos conversar. Acho que é uma ótima ideia, ele respondeu sem hesitar. Creio que você deva fazer isso imediatamente. Aqui, deixe-me ver quando o próximo trem parte. O Sr. King pediu à sua secretária que ligasse e obtive os horários dos trens. Eu rapidamente fiz a minha mala e desci para a estação ferroviária que ficava a apenas 3 minutos da escola. A viagem de 725 quilômetros de longe para Ayr durou mais de 6 horas. Passei o tempo todo lendo a Bíblia, orando e pensando sobre o que eu diria à mamãe, o que eu lhe perguntaria após todos esses anos. Quando ela abriu a porta, seu rosto expressava uma mistura de alegria, surpresa e preocupação. O que havia acontecido? Eu disse: oi, mãe, eu tive que voltar para casa porque... Então comecei a chorar. Durante alguns minutos não consegui encontrar as palavras para lhe explicar o que havia acontecido. Tudo o que conseguia dizer era: está tudo bem, estou bem, estou bem. Ela preparou uma xícara de chá e, apesar de estar ansiosa e confusa, esperou até eu conseguir dizer-lhe o que havia acontecido. Contei-lhe tudo, especialmente a parte onde vi diante dos meus olhos a nossa casa, quando Jenny disse: acho que Deus está tentando lhe dizer algo sobre seu pai. Eu descrevi a imagem da nossa casa que me havia vindo à mente e ela disse: sim, nossa casa era assim. Essa é a casa em que vivíamos, então passamos muito tempo conversando sobre coisas sobre as quais eu jamais quisera conversar. Sobre como as coisas eram quando meu pai estava no hospital psiquiátrico, nos meses antes de sua morte. Mamãe me contou tudo. Descreveu seus sentimentos durante a doença do papai, o vazio que sua morte deixou. Ela me contou sobre o funeral e onde meu pai foi enterrado. Descreveu em detalhes como fora difícil internar meu pai num hospital psiquiátrico. Por vezes eu me pergunto se me agarrei demais a ele. Ela segredou. Mas foi muito difícil deixá-lo partir, porque ele era meu marido e eu o amava tanto. Conversamos, olhamos fotografias e choramos juntas durante todo o dia e noite adentro. Fiquei com a mamãe até a manhã de segunda-feira, para então voltar para a escola. Meu fim de semana
Com ela havia sido um tempo de cura maravilhoso. O medo e a culpa que haviam me corroído desde os 4 anos de idade estavam começando a ser retirados. Entendi que o que havia acontecido com o meu pai não era culpa dele, e certamente não foi minha. Finalmente entendi que puxar sua bengala e causar sua queda não era pecado imperdoável, mas apenas o ato de uma pequena menina aterrorizada que não entendia o que estava acontecendo com seu pai. O poeta inglês John Donne escreveu: Vê, Senhor, como os 2 Adãos se reuniram em mim, enquanto o suor do primeiro Adão molha meu rosto, o sangue do último Adão abraça minha alma. Depois daquele fim de semana, fui capaz de abraçar o sangue do último Adão, que tipifica Jesus Cristo aqui, com uma gratidão renovada e mais profunda. Agora eu entendi a mensagem que Deus me dera no livro de Isaías. Não viva no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova. Pude me despedir do passado e me concentrar naquilo que Deus faria no meu futuro, pois eu havia permitido que o seu amor me libertasse. Uau! Glória a Deus! Há esperança, há restauração, há renovo. Não importa quais foram as dores que você tenha enfrentado, Jesus tem uma nova vida para você. Ainda que você já o conheça, talvez você ainda não desfrute da totalidade daquilo que ele tem para a sua vida. Então se permita, faça uma oração e entregue o controle da sua vida ao Espírito Santo, para que ele dirija os seus passos e os seus dias. E para que você receba a paz que excede todo o entendimento em seu coração. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.